Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Graças seja dada a Deus, porque a Ele toda honra, a Ele toda glória. Amém? Eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, pelos testemunhos aqui contados. A gente começa a entender que realmente Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será pela eternidade, e sobre as suas mãos está todo o poder e toda a autoridade, e quando Ele decide fazer, ninguém, diz a Bíblia, pode impedir o agir de Deus. Amém, irmãos? Eu louvo a Deus pelos testemunhos aqui contados, louvo a Deus, e eu também quero fazer menção de mais 2 testemunhos para a glória de Deus, né? Segunda-feira, se eu não me engano, passado ou retrasado, se eu não me falha a memória, a irmã Michele nos pediu para também colocar em oração uma criança, né? De 1 mês de vida, se não me falha a memória, isso é isso. Que segundo a irmã Michele, ela presenciou, né, irmãos? Esteve internada onde ela trabalha. A criança nasceu normal e teve uma dificuldade de respirar. Foi ao médico, foi internada, diagnosticada com um tumor no coração, né? Os médicos diagnosticou 1 mês de vida, foi diagnosticada com um tumor no coração. E ela nos pediu para orar. Colocamos o nome dela ali no caderninho, que é Maria Laura. Oramos por ela essa semana que passou, e para a glória de Deus, parece que fizeram outro exame, né? E já não consta mais nada. A criança foi para casa, está no convívio familiar, porque Deus é Deus, não é verdade? Não é verdade? Outro testemunho, irmãos, eu até queria ter trago, né, o áudio que eu recebi, né, pelo WhatsApp, que eu ia colocar aqui para a igreja ouvir, né? Que nós temos orado também pelo meu primo Cássio, né, que foi diagnosticado também com câncer intestinal, e fizeram uma cirurgia, removeram parte do intestino, e ele entrou naquele processo de quimioterapia, radioterapia, e a gente não viu evolução no tratamento, irmãos, no tratamento. Por que eu queria ter trago o áudio, né? Porque foi ele mesmo, né, o Cássio, que nos mandou esse áudio, agradecendo as orações, agradecendo, eu até tinha feito menção, né, a ele, que a igreja pela qual Deus nos colocou para estar aqui juntamente com os irmãos, estava também orando por ele, né? Eu falei com ele: Cássio, nós colocamos a igreja inteira em oração para que Deus te dê vitória, né? E inclusive ele até mandou um áudio com fundo musical, mas porque teve um dia que Deus colocou no meu coração de orar por ele pelo WhatsApp, porque ele não poderia receber visita por causa da cirurgia, né? Ele tinha que andar com aquela máscara e não podia receber visita por causa da imunidade muito baixa. Se ele pegasse uma gripe, ele morria, né, irmãos? Então a imunidade muito baixa, ele não podia receber visita de ninguém, né? Por causa da imunidade. Aí eu mandei, orando por ele, Deus me colocou no coração de fazer uma oração pelo WhatsApp mesmo, e eu coloquei um fundo musical. Eu não vou lembrar o hino, mas é aquele que tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. Eu não vou lembrar o hino, mas acho que os irmãos aí sabem qual que eu estou falando, né? E coloquei, e ele nos respondeu agora, né, irmãos? Agradecendo a oração também com o fundo musical. Não, a família não é evangélica, tá? Por parte da Viviane, né? Os tios, primo, na verdade é primo dela. Eu considero primo, né? Porque já estou na família há 20 e tantos anos, e eu considero, mas não são evangélicos.
e nós estamos lutando para ganhar para Jesus. E eu fiz essa oração e mandei para ele, e agora ele nos retribuiu no mesmo modo, né? Falando com o fundo musical, porém agora voz da verdade, né? Aquilo que parecia ser impossível, né? Aquilo que eu não vou lembrar o hino, né? Só sei que é aquele hino, aquilo que parecia impossível, né? Aquilo que parecia não ter saída, não é verdade? Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre, estou aqui. Por que eu queria ter trago o áudio? Porque ele expressa uma palavra que me fez chorar. Ele diz assim: eu já estava me preparando para a morte, eu já estava encaminhando para a morte, eu sabia que eu ia morrer, mas de repente eu fui fazer um exame e os médicos disseram que todo o meu intestino está limpo e limpo, já não tenho nenhum respingo da doença. E ele se comprometeu a fazer um culto de ação de graça, embora eu ainda não falei isso com ele, mas eu vou disponibilizar a igreja para isso, tá, irmão? Eu vou oferecer a congregação para que a família esteja aqui reunida, para juntos agradecermos a Deus por este milagre. Jesus ainda faz milagre, amém, irmãos? Jesus ainda faz milagre, amém, irmãos? Eu quero meditar rapidamente aqui com os irmãos. Eu vou apagar a luz, irmãos, porque eu pedi ao irmão Douglas, e eu quero antemão agradecer o irmão Douglas, porque era para mim fazer essa mensagem com uma dinâmica, só que eu tinha que fazer essa dinâmica manualmente, e por alguns acontecimentos da semana, dos dias aí, eu não preparei a dinâmica, e eu pedi ele para a gente elaborar pelo telão mesmo, né? E ele ali na última hora ali está tentando me ajudar com essa dinâmica. Então eu vou explicar algumas coisas e os irmãos entendam depois, tá, irmãos? Mesmo que não pareça às vezes tão óbvio, mas os irmãos vão me entender. Livro de Gênesis, capítulo de número 3. Livro de Gênesis, capítulo de número 3. Amém? Diz assim a palavra de Deus, no livro de Gênesis, o capítulo de número 3. Ora, o versículo a partir do primeiro, tá, irmãos? Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais, todos as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse a mulher: é assim que Deus disse: não comereis da árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comereis, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comeres, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo bem no mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa a se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estava nu, e coseram folha de figueira, e fizeram para si aventais. Ouviu a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela virada do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor a Adão e disse: onde estás? Agora eu vou pular lá para o versículo de número 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo bem e o mal. Ora, pois para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomada. E havendo lançado fora o homem, pôs os querubins ao oriente do jardim do Éden,
e uma espada inflamada que anda ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? Ainda de pé, irmãos, eu quero ler um versículo, mas eu não vou esperar os irmãos procurar, não. Está no livro de Êxodo, capítulo de número 2, o versículo de número 13, Êxodo capítulo 2, e o versículo de número 13 diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós que estavas longe, pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Amém? Pode assentar para a glória de Deus. Eu pedi ao irmão Douglas para colocarmos ali a espada conforme a gente foi lendo, e a gente sabe que o tempo da vinda de Cristo, ele houve uma separação, né? Tanto que a Bíblia ela é composta do Velho e do Novo Testamento. O Velho Testamento vai falar da lei, né, irmão? De coisas que são leis, e pelo Velho Testamento todo mundo está ciente que nós estaríamos condenados pela lei do pecado. Nós não haveríamos em nós o direito da salvação por causa da lei. Então a Bíblia vai dizer que quando Jesus morre na cruz, rasga-se o véu da separação e deu-nos o direito de sermos salvos por causa do sangue de Cristo Jesus. Então o tempo ele foi separado pela lei do Novo Testamento e pela lei do Velho Testamento e pela graça no Novo Testamento, e por causa do plano chamada salvação. Esse plano foi elaborado lá no Jardim do Éden, quando Deus decide visitar Adão no jardim, e a Bíblia diz que Deus descobre, não que Deus não sabia antes, mas Deus se faz revelar ao Jardim do Éden que Adão e Eva tinham pecado, descumprindo uma ordem de Deus. Então Deus determina o castigo da mulher, o castigo do homem, o castigo da serpente, e revela a primeira profecia, que da mulher nasceria o homem, nasceria um que pisaria, sobre a cabeça da serpente, esmagaria, ela feriria o calcanhar do homem, mas ele esmagaria, ou seja, vai causar dor, vai causar sofrimento, mas no final das contas a serpente será vencida de uma vez por todas. Aí a primeira profecia da salvação, ali com S, que vai separar o tempo, o Velho Testamento e o Novo Testamento, que agora pela qual nós estamos no projeto da graça, pela qual alcançamos a salvação. No livro de Gênesis que nós acabamos de ler, a Bíblia vai dizer que Deus, irmão, vou resumir a história porque todo mundo já conhece o livro de Gênesis. Quando Deus cria o homem e a mulher, coloca no jardim do Éden, a Bíblia diz que todo dia ao pôr do sol, Deus descia pessoalmente até o jardim do Éden, e ali ele conversava com Adão. Ali a Bíblia vai dizer que ambos andavam pelo jardim conversando. A gente entende e sabe, porque a Bíblia revela que quando Deus cria o jardim do Éden, fez tudo, formou tudo, colocou Adão, e Deus então dá a Adão um trabalho, dizendo para Adão: Adão, você vai administrar o jardim do Éden, você que vai cuidar das coisas, você que vai dar nome aos animais, às árvores, você que vai fazer o zelo do jardim do Éden. Mas a Bíblia diz que todo fim do dia Deus descia pessoalmente ao jardim do Éden, e no jardim do Éden a Bíblia vai dizer que ambos andavam pelo jardim conversando. Eu não sei o tipo de assunto, eu não sei como era a conversa, mas eu sei que era agradável. Por que era agradável, irmão Anderson? Porque Adão até então nunca tinha faltado a um encontro. Adão levantava pela manhã, saía andando pelo jardim, dava nome, cuidava da árvore, limpava, fazia todo o trabalho que precisava ser feito, nomeava, mas Adão olhava para o sol, e quando o sol estava se pondo, Adão sabia: tenho um compromisso nesse horário. Parava tudo que tinha que fazer e ia para o meio do jardim, aonde ele encontraria com Deus. Mas aí a Bíblia vai dizer, irmãos, que chegou um determinado momento, a serpente enganando Eva e que induzindo a Adão, ambos comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal.
A Bíblia vai dizer que quando Deus então decide descer de novo ao jardim, no pôr do sol, Adão e Eva se escondem, porque já tinha abrido seus olhos. Diz a Bíblia que quando Deus descobriu, revelou, na verdade Deus já sabia, quando traz a revelação do que Deus, do que tinha acontecido, já era do conhecimento de Deus, Deus então decide tirar Adão e Eva do jardim. E nós lemos no versículo 22 que Deus explica por que decidiu tirar Adão e Eva do jardim. Porque dentro do jardim Deus colocou duas árvores, uma que chama a árvore da eternidade, essa era que Deus queria que o homem comesse, e uma do conhecimento do bem e do mal, essa Deus não queria que o homem comesse. No versículo 23 Deus vai explicar dizendo, para que o homem não estenda a tua mão e come da árvore da vida e viva eternamente, vamos tirar ele do jardim do Éden. E então agora Deus arranca Adão e Eva do jardim do Éden, e a Bíblia vai dizer que Deus coloca os querubins no oriente do jardim e uma espada inflamada no meio do jardim. Essa espada passeava pelo jardim do Éden para que garantir que nunca mais o homem voltaria a entrar no jardim do Éden. O jardim do Éden não tem para nós um significado. O jardim do Éden é como o céu, lugar perfeito, um lugar tranquilo, lugar de paz, um lugar da intimidade com Deus, um lugar onde Deus e o homem andam lado a lado, um lugar onde Deus e o homem têm total comunhão um para com o outro, um total de liberdade, de paz, de sossego. O jardim do Éden para nós nada mais é do que o verdadeiro paraíso, o lugar em que Deus planejou para que o homem crescesse e o homem vivesse. Mas o pecado nos arrancou deste lugar e automaticamente também nos arrancou da intimidade com Deus. Deus não deixou de falar com o homem por causa do pecado, mas Deus nunca mais desceu no jardim do Éden por causa do pecado. Deus tinha um prazer, descer no jardim do Éden e conversar com Adão, e por causa do pecado Deus não desceu mais no jardim do Éden. Daí para lá Deus começa então a execução da elaboração de um projeto chamado salvação. Então diz a Bíblia no livro de Gênesis que chegou um determinado momento que Deus se arrependeu de ter feito tudo, feito um homem, feito tudo que criou. Diz a Bíblia que Deus vai dizer assim: arrependo-me, pois, de ter criado o homem e tudo que fiz, então destruirei o homem e tudo quanto criei vou destruir. Mas a Bíblia vai dizer que quando Deus olha para a terra, ele encontra um homem justo, e esse homem justo, está lá, o J de justo, esse homem justo chamado Noé. E Deus vai dizer assim: então, por causa de Noé, eu não vou destruir o que criei, mas deu a Noé uma tarefa: constrói para ti uma arca, e todo mundo sabe a história. Mas então Noé, irmãos, no final da trajetória, ele também erra, ele peca. Um certo momento, depois que passou o dilúvio, as coisas se acalmaram, estava só a família de Noé. A Bíblia diz que Noé, ele se embebeda, e aí ele pega, entra para dentro do seu quarto, estando ele nu, um dos seus filhos cão, vê a nudez do seu pai, e conta para os demais irmãos sobre a lei, disse que isso não poderia acontecer. Por causa disso, Noé levanta irado, amaldiçoa Cão e separa-se os filhos, e a descendência de Cão, de Sem e Jafé. A Bíblia então Deus então vai lá, irmão, estou tentando montar uma história para os irmãos entenderem, tá, irmãos? Senão os irmãos vão pensar: mas eu não li isso na Bíblia. Não, irmão, estou tentando juntar alguns personagens da Bíblia, eu vou estar pulando para a gente formular aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Então Deus viu que um homem só, por ser justo, não devolveria a comunhão. Irmão, presta atenção, para um homem talvez o que aconteceu não mudou muita coisa. Por quê? Porque Deus não deixou de falar com o homem. Deus ainda continua falando com Adão e Eva, mesmo tirando eles do jardim. Mas para Deus fez uma grande diferença. Por que fez uma grande diferença? Porque Deus tinha o costume de descer no jardim do Éden
todos os dias. E a partir daquele momento, Deus não desceu mais do jardim do Éden. Talvez, se olhasse para a raça humana, poderíamos dizer: Senhor, nós te louvamos porque está tudo perfeito. Mas para Deus ainda falta uma coisa, porque Deus não criou o homem para que o homem viva distante de Deus. O prazer de Deus é andar lado a lado com o homem. O prazer de Deus é andar lado a lado, dividir comunhão, dividir a presença juntamente com o ser humano. Então Deus, elaborando o projeto de salvação, levanta Noé, o homem justo. Porém, o homem, só sendo justo, não conseguiu devolver a Deus o privilégio de voltar a andar no meio do homem, o privilégio de poder descer de novo e andar lado a lado com o homem, como fazia no jardim do Éden. Então Noé não conseguiu completar a missão, e Deus então precisou levantar um outro homem. Porém, agora talvez Deus decida dizendo: olha, talvez se nós levantar um homem justo, porém espiritual, consiga trazer de novo o homem para a presença de Deus, e Deus volte a desfrutar da intimidade com o homem. Então Deus levanta Abraão, um homem espiritual, um homem temente a Deus, um homem que andava segundo o conceito de Deus. Porém, Abraão também, no seu determinado momento, ele vai errar contra Deus, ele vai pecar contra Deus, ele vai entristecer a Deus. Um certo momento, dentro de uma cidade, para não morrer, Abraão, ele decide mentir para o rei, dizendo que Sara não era sua esposa, mas era sim a sua irmã, e oferecer ao rei. O rei descobre que na verdade era esposa, não aceita a proposta de Abraão e diz: vai embora, meu filho, você quase me induz ao pecado. Então Deus percebeu e viu: não tem jeito, o homem ser justo e o homem ser espiritual não é o suficiente para devolver a comunhão que Deus esperava do homem, a liberdade que Deus quer ter com o homem. Então Deus decide agora levantar um homem submisso. Ele vai pensar, Deus, assim: que tal levantar um homem que seja justo, que seja espiritual e que seja submisso? A Bíblia vai dizer que Deus levanta quem? Moisés, um homem obediente, pela qual a Bíblia vai dizer que é o homem mais humilde de toda a história, de toda a face terrena da história humana. Mas um dia esse Moisés também peca contra Deus, quando Deus decide dar uma ordem para ele, dizendo assim: Moisés, toca na rocha, e a rocha fluirá água, e você vai saciar a sede do povo. Moisés, um homem justo, espiritual, porém pecou contra Deus nesse exato momento. Em vez de tocar na rocha, ele bate na rocha, e aí Deus vai dizer para ele: olha, Moisés, eu disse para você tocar e você bateu, por conta disso tu verás, mas não entrará na terra prometida. Veja aí que Deus já tinha preparado uma terra que emana leite e mel, uma terra de paz, uma terra de gozo, uma terra de prosperidade, para que o homem, voltando a entrar numa terra, assim possa talvez voltar a ter comunhão com o Senhor. Mas Moisés, infelizmente, também não conseguiu completar o desejo de Deus, que é trazer o homem de novo para a presença do Senhor, para que tenha intimidade. Até aí eu creio que os irmãos estão entendendo, e até aí humanamente para nós parece tudo perfeito, porque até aí Deus não deixou de falar com o homem, Deus não deixou de dar vitória ao homem, Deus não deixou de abençoar o homem, mas ainda está incompleto o projeto. Por quê? Porque Deus ainda não pode descer para andar lado a lado com o homem. Deus ainda não pode descer. Então Deus pensou consigo, talvez no seu coração, dizendo: se eu pegar agora, já peguei um homem justo, não deu certo, peguei um homem espiritual, também não deu, peguei um homem submisso, também não deu certo, então que tal juntarmos vários homens numa união, chamada união dos profetas? E Deus então começa a unir vários profetas, a união de vários homens levantados. A partir de então, levanta agora Elias, levanta-se Eliseu, levanta Jeremias, levanta Ezequiel, levanta Isaías, levanta outros profetas, e Deus então tem um projeto de
todos em época e tempo diferente, mas com o único objetivo: trazer de novo o ser humano para a presença de Deus, trazer o homem para a intimidade com Deus. Mas infelizmente os profetas também não conseguiram realizar o projeto de Deus, de trazer um homem. Aí então Deus vai concluir o seu projeto dizendo: o homem ser justo por si só não adiantou, ser justo e espiritual também não adiantou, ser justo, espiritual e submisso também não deu tanto resultado, ser justo, espiritual, submisso e ter união também não funcionou. Então, concluindo o projeto de salvação, Deus decide trazer alguém desde o começo como promessa, como sendo ele o verbo, sendo ele a revelação. E Deus então decide juntar tudo: o homem justo, o homem espiritual, o homem submisso, o homem que vai promover a união e o homem que vai executar a salvação. E aí a Bíblia vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós. O homem chamado Jesus Cristo, ele agora se faz carne, habita entre nós para concluir o projeto de Deus. Perceba ainda que a espada está lá, a espada precisa ser vencida, a espada da lei precisa ser vencida para que o homem volte a ter comunhão com Deus. Jesus, na sua justiça, pregou justiça, na sua espiritualidade, falou da espiritualidade, na sua submissão, ensinou a ser submisso e pregou a união das nações para o único projeto que Deus queria: que o homem voltasse à comunhão com Deus. Então Jesus revela o porquê de vir nessa terra: para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porém ainda não foi o suficiente. Não foi. O que é isso, pastor? Jesus não foi o suficiente? Até então não estava concluída, até que chegou o momento em que Deus, levantando Jesus, precisou enfrentar a espada, precisou vencer a espada, precisou vencer a lei, precisou vencer a condenação da lei que vinha sobre nós. E como que Jesus venceu a espada? Ele venceu a espada. Vira para mim, irmão Douglas, sabe lá? Olha agora, a espada já não é espada. Jesus venceu a lei pela morte de cruz. A morte de cruz rasga o véu da separação. Escuta aqui, irmão, presta atenção agora no algo importante da parte de Deus. Até então Deus perdeu aquele privilégio que não poderia mais descer no meio do jardim, não poderia andar mais com o homem, não poderia mais estar ao lado do homem, não poderia mais andar lado a lado, falar com o homem como falava no jardim, o lugar do paraíso, o lugar perfeito, o lugar onde Deus tinha total liberdade. Jesus vem, desafia a lei, vence a espada colocada no meio do jardim que interrompia a minha intimidade com Deus, e ele vai dizer que ele, além de vencer, ele vai devolver para mim e para você a nossa intimidade. Como isso vai acontecer? Quando ele está para morrer, ele vai dizer assim: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu pai há muita morada. Se não fosse assim, eu não teria dito: eu vou para o meu pai, mas voltarei para que onde eu estiver estejais vós também. O que Jesus está dizendo? O novo jardim do Éden está sendo construído, o novo jardim do Éden está sendo preparado, um jardim pela qual ninguém mais vai nos arrancar da presença dele, ninguém mais vai nos tirar da comunhão com ele, ninguém mais vai roubar a intimidade com ele. Aleluia. Aleluia. Eu louvo a Deus por isso. Sabe por quê, irmãos? Porque embora ainda não estamos no céu, mas o projeto de Deus agora está completo. Como assim está completo? A Bíblia diz que lá no Éden Deus descia todo o pôr do sol, todo o fim do dia, e falava face a face. O pecado separou o homem de Deus, e Cristo, através da morte da cruz, ele nos aproximou de Cristo. E por que então que a obra está completa? Porque Deus, a palavra de Deus vai dizer assim: olha, onde estiver
2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei presente. Deus está dizendo: eu posso descer de novo no meio do povo, eu posso descer de novo no meio da igreja, eu posso descer de novo no meio da comunhão. Sabe o que é melhor? Melhor, irmão, do que Adão e Eva. Por que melhor do que Adão e Eva? Porque lá no jardim Deus só descia no pôr do sol. Agora Deus pode descer a qualquer hora. Onde estiver 2, onde estiver 3, Ele fará presente. Se nós fizer culto no meio-dia, Ele vem. Se fizer 11, Ele vem. Se fizer à noite, Ele vem. Onde estiver. Eu não sei se você está entendendo a dimensão da vitória que fomos alcançados por a cruz do Calvário, o jardim do Éden. A espada foi vencida, a lei foi vencida, e Deus nos devolveu de novo a comunhão com Ele. Devolveu. Embora lá no começo o plano de Deus era que Adão comesse da árvore da eternidade, e ele não comeu da árvore da eternidade. Mas não pense você que só porque Adão não comeu, que Deus desistiu disso, ao ponto que ele vai dizer que aquele que suportar as dificuldades, aquele que vencer, aquele que for fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Ele está dizendo lá no Éden: eu não consegui completar o plano da vida eterna, mas eu estou prometendo agora para os que for fiel, que terão vida e vida em abundância na minha presença. Eu estou prometendo, diz Deus. Tem um hino, eu não sei o nome do cantor, eu quero até convidar o Márcio para louvar a gente, e eu gostaria que você louvasse a Deus. Sabe por que esses milagres foi contado aqui nessa noite? Sabe por que esses milagres foi contado aqui nessa noite? Porque Ele venceu a lei, Ele venceu a espada. Sabe por que hoje a gente pode contar testemunho de pessoas que estavam se preparando para morrer, mas Jesus veio e muda a sua história. Aquilo que parecia ser impossível, aquilo que parecia não ter saída, mas Jesus, Ele faz o quê? O que Jesus costuma fazer? Ele costuma mudar a história. Então, irmão, você pode achar que é só para quem foi cancerígeno, mas você é um milagre. Você está aqui, e quem está na presença de Deus, Ele tem liberdade para pedir e falar, e lhe será concedido. Foi nos devolvido a intimidade, foi nos devolvida a comunhão. O que era bom talvez só para o homem, porque Deus ainda continuava a falar, ficou bom para o homem, ficou para Deus, porque Ele volta a descer no meio do seu povo. Ele passa agora a descer de novo. Ele passa agora a visitar o homem. Eu não sei você, mas eu sinto a presença de Deus. Eu sinto que Deus está nesse lugar. Eu sinto que Deus, além de fazer, Ele ainda continua falando e passeando no meio do seu povo. Ele continua fazendo como no jardim do Éden, ainda ouvindo Adão face a face. Ele continua fazendo como no jardim do Éden, andando lado a lado com Adão. Ele continua fazendo como fazia no jardim do Éden. Adão, como foi o seu dia? O que está acontecendo, Adão? Precisa de alguma coisa? Precisa que eu faça mais alguma coisa? Pode falar, Adão. Eu estou aqui para concluir. Eu comecei. Eu quero que você louve a Deus nessa noite. Eu quero que você cante para Deus do fundo da sua alma nessa noite. Eu quero que você cante e fale com Deus, porque Ele pode voltar ao jardim. Agora a lei foi vencida, o pecado foi vencido, a cruz rasgou o véu, aleluia, e Ele pode voltar ao jardim do Éden.
troca do amor falharia. Ele pode voltar e dizer assim como falava com Adão: que queres? Aleluia, aleluia. Só o Senhor é Deus, só Ele é Deus. Eu quero agora conhecer Ele na íntegra. Eu quero agora a intimidade de novo. O que Deus está dizendo? Eu quero voltar àquela comunhão do passado. Eu quero aquela intimidade de novo. De quando eu descer, você está preparado para um encontro. O mais belo milhares e milhares. Aleluia. Meu amado é o mais belo entre e milhares. Meu orgulho tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que eu tenho, aleluia, em troca do amor. É por isso, igreja, que quando oramos, Jesus vai lá e cura o câncer. É por isso que quando oramos, Jesus vai lá e dá vida. É por isso que quando nós choramos, Ele inverte qualquer situação e dá vitória. É por isso que Jesus se faz presente no meio do seu povo, para que seu povo possa entender que aonde Ele está, coisas extraordinárias sempre vai acontecer. É por isso que Ele quer dizer para mim e para você: se você conhecer Ele na sua íntegra e como Ele é, assim como Adão conheceu, você não terá problema diante de ti que vai ficar de pé. Você não terá problema diante de ti que vai parar a sua fé. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Ele sempre veio ao encontro Jesus. Para esperar, não. Meu amado, Ele é o mais Ele é único, belo entre verdadeiro milhares e digno de toda honra e de toda glória. Meu amado é Aleluia. o mais belo entre milhares e milhares. Louvado seja Deus. Meu amado é o mais belo entre milhares. Só o Senhor é Deus. Cadê a igreja que adora o nome do Senhor? Eu não sei a conversa que Adão e Eva tinham com Deus no pôr do sol, mas eu sei que ela é interessante, que por mais ocupado que estava Adão, ele largava para encontrar com Jesus. Por mais que esteja ocupado, preparado, ele largava para encontrar com Deus no meio do jardim. Adão, com essa atitude, ele vai dizer: olha, eu preciso terminar isso, mas isso pode esperar, porque mais importante é estar na presença daquele que me formou. Adão vai dizer: olha, eu preciso organizar o jardim, mas o jardim vai esperar, porque mais importante é estar na presença daquele que me fez a existência. Adão está me ensinando que por mais que seja necessário terminar essa obra, ela ainda é capaz de esperar, quando se trata da presença do meu Deus, da presença daquele que criou os céus e a terra. Adão, ele está ensinando para mim e para você, que por mais que você precise, que por mais que se você não fizer hoje, vai atrasar e vai complicar toda a sua vida, ele vai dizer: não, não vai, porque a presença daquele que vem todo dia no jardim do Éden é suficiente para organizar a coisa, é suficiente para me dar vitória, é suficiente para entrar dentro de um leito de hospital e curar o câncer, é suficiente para entrar dentro de uma casa e mudar a história dessa casa, é suficiente para entrar dentro de uma família e mudar a história dessa família. O jardim do Éden é a intimidade, é a comunhão, e muitas das vezes o meu orgulho me tira disso.
Muitas das vezes o meu orgulho me tira do jardim, da presença dele. Mas a misericórdia foi tão grande que Jesus venceu a espada, e ele agora colocou o jardim em mim. Ele não voltou a criar, e segundo alguns estudiosos, o jardim do Éden já nem existe no mapa. Segundo a história e alguns escritores, que o jardim do Éden deixou de existir no mapa. Mas ele não criou o outro jardim, mas ele fez em nós um novo jardim. Ele fez em nós morada. Ele fez em nós a intimidade que ele sempre quis ter com o homem, que tinha lá no começo. Ele fez em nós a liberdade de poder falar. Ele fez em nós tudo que ele projetou lá no começo. Escuta, igreja, entenda isso. Você não está servindo um Deus por acaso. Você não está servindo um Deus do acaso. Você não está servindo um Deus de coincidência. Você está servindo um Deus que projeta e trabalha para que o seu projeto se realize. E dentro do projeto de Deus, ele incluiu você, ele incluiu a mim, ele incluiu nós. O jardim do Éden não foi suficiente para zelar da comunhão, mas ele nos prometeu um paraíso. O primeiro jardim, o pecado entrou, mas no segundo ele vai dizer: eu vou vos preparar um lugar onde a morte não pode entrar, onde o pecado não pode entrar, onde a mentira não pode entrar, onde a falsidade não pode entrar. E ele, para resumir, nada que contamina a terra vai poder entrar, porque a partir daí ei, que o Senhor adore ele nessa noite. Coloque agora a sua necessidade em adoração nas mãos dele. Coloque a sua necessidade em adoração nas mãos dele, e você verá que ele tem poder. Aleluia, 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 aleluia. Eu não sei você, mas eu sinto que ele está de novo no jardim do Éden. Eu não sei você, mas eu sei que ele volta a passear no meio do seu povo. Eu não sei você, mas eu sinto que ele está de novo no nosso meio. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Sinta a presença dele, igreja. Sinta a presença dele, igreja. Sinta pelo mover do Espírito Santo a presença dele. Sinta a presença do seu Deus que venceu e te deu a vitória. Aleluia. Aleluia, porque como lemos em Efésios, mas agora em Cristo, vós que antes estava longe, aleluia, vós que antes estava longe, aleluia, já pelo sangue de Cristo podeis chegar perto, aleluia.
Vós que agora outrora estava longe, mas pelo sangue derramado, agora pode sentir a presença dele. Agora pode ser cheio da presença dele. Você talvez não entendeu, meu irmão, mas hoje só fica vazio quem quiser, só fica sem a presença quem quiser, só fica sem o Espírito quem quiser, porque quem quiser pode se aproximar. Hoje só fica sem a presença de Deus quem quer, porque vós que estava longe, agora pelo sangue de Cristo pode chegar perto, pode sentir, pode tocar, pode se encher, pode ser visitado, pode ser restaurado, pode ser curado. Xaracalabaxarabacaia. Aleluia. Deus abençoe, irmãos. Que o Espírito Santo possa falar melhor no seu coração, que você possa entender que a hoje, no século 21, não é o lugar comparado ao Jardim do Éden, mas é um lugar em que Deus agora pode descer como descia no Jardim do Éden. A terra não é a que Deus prometeu ainda, mas agora, por causa de Cristo, o pecado já não nos pode separar da presença dele. Ele ainda agora pode continuar a descer. O que para nós era satisfatório ouvir a voz de Deus, para nós ficou prazeroso, porque além de ouvir, podemos sentir a presença de Deus.